Oi, gente, essa segunda parte da aula de imunologia, e a gente vai continuar com de onde a gente parou. Deixa eu ver aqui. Normalmente, o intestino, o fígado pode assumir essa função de filtragem, mas a função de eliminação das células, o intestino é que faz. O baço, ele é um órgão muito importante. Ele consegue filtrar e aumentar a resposta imune. Mas sem ele, o nosso corpo funciona, porém, ele é substituído por outros órgãos. O fígado filtra o sangue e o intestino elimina as células velhas, tá? Pergunta boa, porque isso pode cair na prova também. Na ausência do baço, o que acontece? A pessoa morre ou consegue sobreviver? Aí você tem que explicar isso. Porque tem séries... O que acontece? Nós temos... Deixa eu tentar abrir aqui, depois eu vou mostrar para vocês aquele livro da UFSC, que nós temos vários pontos no nosso corpo que servem de regulação, que são os principais pontos de... Espera aí que eu já vou mostrar para vocês, que eu gosto de mostrar desenho. Eu acho que fica mais fácil da gente entender quando vê a imagem do que só quando a gente vê a teoria. Vou mostrar uma imagem aqui. Essa é uma apostila da UFSC que eu achei muito boa. Nós temos células, partes do nosso corpo que atuam na defesa. No cérebro, a gente tem o neurônio, e vários tipos de neurônio, e as células de microglia. No fígado, aqui, célula de Cooper do fígado, macrófagos esplênicos, macrófagos alveolares no pulmão, macrófagos resistentes aos linfonodos. Aqui, o linfonodo está esses pontinhos aqui, Tem 2 pontinhos em cima, 2 pontinhos na axila e 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na virilha, 3 em cada axila e 2 em cada maxilar, porque o maxilar esquerdo e o maxilar direito. Células precursoras da medula óssea e células sinovais. Vou tentar achar aqui, deixa eu parar o compartilhamento, que eu vou mexer, senão dá vertigem. Vou mostrar uma outra imagem que é mais específica aqui, mais colorida, eu acho que dá para visualizar melhor, do mapa do sistema linfático. Isso aqui eu passei para os meus alunos do ensino fundamental, eles amaram. Tem coisas que a gente esquece que estudou na escola, mas que é muito importante relembrar quando está estudando imunologia. Olha só, tem uma outra figura aqui das barreiras físicas. Eu acho bem fácil visualizar quando você vê um desenho. Barreiras físicas e bioquímicas presentes na imunidade inata. Nariz, remoção de partícula pela rápida passagem do ar através dos ossos turbinados. O nosso nariz, ele tem uma série de cavidades, tá? Nós temos 2 cavidades, mas tem outras cavidades que servem para umidificar e os nossos pelinhos do nariz, você tem que aparar, não tirar todos, porque esses pelinhos são como um espanador. Você passa o espanador para tirar a poeira. E esse pelinho serve de filtragem, lisozima das lágrimas e outras secreções. Lembra que eu falei para vocês, na outra aula,
que os nossos olhos não possuem células de defesa, ele consegue destruir esses patógenos por meio das lisosomas, das lágrimas e outras secreções. Comensais são estruturas da nossa traqueia. A nossa traqueia tem um monte de pelinho que filtra pela segunda vez o ar. Às vezes a gente se engasga, aspira algum bicho e se engasga, justamente, às vezes eu tô comendo muito bem. Sim, ótimo. Apostila com imagem colorida é sempre boa. Só que no CEDERJ, a maioria das imagens tem preto e branco porque é mais barato para eles, assim. Eu não sei agora, mas antigamente, quando eu estudava, há uns 5 anos atrás, os livros eram produzidos por presos. E cada livro produzido reduzia o tempo o tempo deles na cadeia. Aí eu fico pensando, eu ficava brincando com meus amigos, dizendo que a gente fica com ódio da faculdade porque eles praguejam cada livro que eles produzem. Eles praguejam cada livro que eles produzem porque eles ficam com ódio de estar preso e ainda estar produzindo livro para a gente. Vamos lá. Pele, barreira física, ácidos graxos e comensais. A nossa pele tem várias gordurinhas. Essas gordurinhas também servem como proteção contra algum agente patogênico. Brônquios. Quando a gente está resfriado, os nossos brônquios fecham para impedir, produzem um muco para reduzir a quantidade de qualquer patógeno que possa entrar no nosso pulmão. Porque o nosso pulmão é um dos órgãos mais importantes, que é onde acontecem as trocas gasosas. É onde o oxigênio, os gases do ar, são trocados para a célula e os gases que são benéficos são absorvidos pelo nosso corpo e os gases que podem nos prejudicar são expelidos. No nosso estômago existem vários ácidos. O estômago é um órgão muito interessante que ele também pode atuar como glândula, porque ele produz alguns hormônios e ácidos. Esses ácidos também têm a função de matar micróbios. O mais interessante é que mesmo alguns ácidos sendo produzidos em grande quantidade, eles podem, alguns micróbios ou parasitas podem criar estrutura de resistência. E eles só se libertam dessa estrutura de resistência no intestino. Porque o intestino é um órgão muito irrigado. E ele serve para absorver água e nutrientes. Por isso que mesmo passando por vários órgãos, alguns micróbios se insistam e somente no intestino eles se libertam da forma de resistência. Comensais são micróbios que sobrevivem no nosso intestino, que ajudam na fixação e na produção de algumas vitaminas. Nós temos também algumas bactérias que vivem na nossa boca e essas bactérias ajudam a quebrar algumas moléculas que sem elas a gente não absorveria. Aqui, rápida alteração do pH, que também ajuda no processo de digestão. pH abaixo e comensais na vagina. As partes íntimas do nosso corpo têm um pH diferenciado justamente para reduzir a possibilidade de reprodução de micróbios. A nossa urina também é muito ácida, justamente para reduzir a possibilidade de micróbios existentes ali. Espera aí que eu vou voltar para o estudo dirigido, mas eu vou encontrar a imagem que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho que fazer isso porque eu mexo na imagem rápido e a pessoa pode ter algum tipo de labirintite. Estou com dinheiro para pagar processo, não. Aí que eu já estou achando. Enquanto isso, vocês podem tirar dúvidas, pode falar comigo que eu estou respondendo, tá? Escrever no chat, eu vou responder.
Estabilidade. Está falando sobre vacina, muito interessante a vacina. Vou continuar com o estudo dirigido, porque eu não consegui encontrar a imagem, mas depois eu coloco lá no grupo e a gente continua com esse assunto. Marque C se a afirmação for correta ou E se for errada. Justifique as afirmações erradas. Linfócito B são originados da medula óssea e sofrem maturação no timo antes de migrarem para os órgãos linfóides secundários. C ou E? Meninos, o linfócito B, os linfócitos B são originados na medula óssea e sofrem maturação no timo antes de migrarem para os órgãos linfóides secundários. Essa está certa ou está errada? Essa está certa. Porque lembra que todas as células de defesa, todas as células sanguíneas são produzidas na medula óssea e algumas sofrem maturação no timo? Tá certo. Segunda, fatores de crescimento e citocina são estímulos fundamentais na diferenciação de células-tronco na medula óssea em células do sistema mieloide e linfóide. Tá certo ou tá errado? Está certo. Os fatores de crescimento e as citocinas são fundamentais para a diferenciação de célula-tronco em células do sistema mieloide e linfóide. Isso aqui é muito interessante, porque quando uma pessoa tem leucemia, tem uma leucemia na mieloide ou leucemia linfóide. Por quê? Nós temos um grupo de células, que são os plasmócitos, que elas se diferenciam, tá? Mas elas só se diferenciam quando são estimulados por citocina. CD são moléculas presentes na superfície das células do sistema imune e são conhecidas como anticorpos monoclonais. Tá certo ou tá errado? Acho que vocês nem chegaram nessa parte da disciplina ainda, né? Isso eu acho que é mais adiantado. Só um momentinho. Olha só, a pergunta é o seguinte. Tem apertei aqui sem querer. Nós temos vários tipos de linfócito, linfócito B, linfócito T. Só que CDs são variações de alguns linfócitos, tá?
que são substâncias produzidas por linfócitos. Olha só, os anticorpos monoclonais podem reconhecer moléculas CD3, que estão presentes na superfície de algumas células do sistema imune. Isso aqui está na apostila, tá? Tem um capítulo específico na apostila, que eu acho que é o capítulo 6. Deixa eu só confirmar aqui, que eu baixei a apostila, mas não... Estou falando isso de cabeça. Mas eu vou mandar para vocês um livro chamado ABAS, que é o livro base para material de imuno, que vai ajudar vocês em muitas outras coisas. Só que o livro é bem grande, então carrega um peso bem grande na memória. Baço e linfonodos são responsáveis pela filtração da linfa. Não, porque só o baço filtra a linfa. O linfonodo é onde acontece a guerra pela vida. Os micróbios, as células de defesa passam pelo baço, são filtradas. No baço é ativado a resposta imune, só que o macrófago e as outras células que acabaram de fagocitar um patógeno e eles não conseguem dentro de si destruir aquelas células, elas vão migrar, fazer uma coisa chamada quimiotaxia, e por meio de quimiotaxia elas vão se transferir para o linfonodo, que é onde a gente mostrou aquela imagem que são os órgãos linfóides não, são os pontos de destruição das células que estão lesadas ou estão contaminadas por algum patógeno. Número 5. Costumamos dizer que os camundongos nude são desprovidos de linfócitos T. Entretanto, podemos observar que a formação de célula T na medula óssea desses animais é normal. Qual, então, a razão da primeira sentença? Isso aqui caiu em 3 APs seguidas. 3 AP3 seguidas. O que acontece é que o camundongo nude, ele não tem ativação de linfócito T. Tá? Ele tem um linfócito T, só que esse linfócito T não é acordado. Então, por isso que a imunidade dela é prejudicada. Imunidade dele, né, do camundongo. Com relação à inflamação, assinale a alternativa incorreta. A inflamação é fundamental para o estabelecimento da imunidade adaptativa e tem também como propósito final o reparo do tecido lesado. É verdadeiro ou falso? A letra A. Vocês estão aí? O que vocês acham? É a inflamação fundamental para o estabelecimento da imunidade adaptativa? Essa parte aqui, as questões 6, 7, 8, a questão, principalmente a questão 6, é um pouco mais avançada do que vocês estudaram. Eu vou pular para a questão 7 e 8, que é um pouco mais fácil. Qual o papel da inflamação na resposta imune? Meninos, estão aí ainda? Qual o papel da inflamação na resposta imune? Eu lembro... A gente está colocando no chat a resposta, professor. Tá. Deixa eu atualizar. Não tô vendo. O chat está fechado.
Isso. Ah, tá. É porque o meu chat não estava atualizado. Isso. Não é essa resposta, ela faz parte da inata, certo? Pode ajudar a regenerar os tecidos. Sim. A inflamação tenta reter ou retardar a multiplicação de patógenos, as barreiras. Sim. A inflamação, ela é como se eu estou ouvindo o barulho da polícia aqui passando, perto de casa. Não sei se é bombeiro ou polícia. Mas imagine que você está numa região e você está com um incêndio. Você vai chamar primeiro os bombeiros e depois o bombeiro vem com a ambulância e com o carro para apagar o fogo. A inflamação é mais ou menos isso. Primeiro ele vai resolver o problema, apagar o fogo, e depois vai curar as feridas. O processo inflamatório ele é necessário para ativar o sistema imune. Lembra que a gente falou do contato do antígeno X? O contato do antígeno X é um processo que inicia a inflamação, tanto que há um aumento de imunoglobulina. Sem a inflamação não há esse aumento. Isso mesmo. O processo inflamatório tem a função de retardar o processo de reprodução do patógeno. Lembra que eu falei que existem várias citocinas que desaceleram o metabolismo justamente para o patógeno morrer de fome e não conseguir se reproduzir? Então, quando ele não se reproduz, é muito mais fácil para o nosso corpo destruir eles. As barreiras, recrutamento de macrófago, célula dendrítica. Isso, muito bem. Quando você está no. Quando você se corta, está andando muito bem. Uma vez tem uma carpintaria aqui na minha rua. Então, é muito comum ter pregos, taxinhas na rua. E no dia eu estava com tênis, estava de tênis e meia. Eu pisei e não olhei, né? Estava com pressa, saindo para o trabalho e não olhei. Só que quando eu cheguei no ponto do ônibus, meu pé começou a doer e não sangrou, não. Mas eu olhei que tinha alguma coisa espetando o meu pé. Não chegou a cortar, mas espetou um pouquinho. Aí eu vi que tinha uma taxinha no meu sapato. O que acontece? Quando você sofre uma lesão superficial e corta o pé, seu corpo já inicia o processo inflamatório. Ele migra uma quantidade de células para aquela região, justamente, primeiro, ele manda os fibroblastos e as plaquetas para conter o sangramento, não deixar a pessoa perder nutrientes pelo sangue, e depois ele manda as células de defesa, tanto que aquela região fica vermelha e aquecida pela quantidade de células de defesa que vão para aquela região, principalmente células de imunidade inata. Depois de 3 dias, se aquelas células não conseguirem destruir o patógeno, aí que é ativada a imunidade adaptativa. Mas sem inflamação, esse processo não consegue, tá? Vamos lá. Com relação às moléculas de imunoglobulinas, são os anticorpos. Faça o esquema de uma molécula de IG, identifique os seus componentes. Isso aí é meio complicado porque tem que desenhar, né? Aqui eu até tenho o IG, mas não tenho o esquema dele. Naquela imagem, naquela apostila que eu enviei no grupo, tem os esquemas dos IGs. Vou tentar encontrar aqui, que eu não sei em qual página está. Eu vou tentar compartilhar lá no grupo, que eu sei que tem uma imagem no grupo informando sobre isso. Tem um desenho aqui no grupo, que foi compartilhado em outro período. Eu vou tentar identificar se eu. Vou tentar ver se está salvo aqui ainda. Porque o próprio. Não está mais. O próprio WhatsApp, ele apaga alguns dados.
Espera aí que eu já vou pegar. Da apostila? Qual apostila? 57? Isso, perfeito, é isso aí mesmo. Vou compartilhar aqui. Não gostei muito do desenho que eles fizeram, não, porque é muito difícil de entender. Deixa eu reduzir um pouco o desenho. Porque você só vê várias bolinhas e você não consegue ver uma diferença clara. A diferença principal é que o IG 1, 2 e 3 tem 1, 2, 3, 4, acho que são 5 argolinhas. Já o IG3, que é muito mais poderoso, tem várias argolinhas. O IGD tem 3, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a diferença é que a cauda dele é mais comprida do que a cauda do IgG. E aqui nesse desenho você consegue perceber que o IgE tem mais alças. Essas alças fazem com que ele se torne mais eficiente no combate a algumas infecções. Quanto mais alças, mais possibilidade de capturar o patógeno. Já o IgM é aquela estrela ninja que eu falei para vocês. Qualquer posição que você jogar, ele vai capturar alguma coisa. E o IgA, ele tem dois garfos, vamos dizer assim, o que também potencializa a função antimicrobicida dele. Ele é encontrado em soros, secreções. Essa apostila é ótima, mas eu vou tentar mandar para vocês no grupo um desenho um pouco mais simples. Por quê? Às vezes eles cobram na prova que vocês saibam desenhar. O que vocês precisam saber, além da diferença do formato, é saber onde fica cada cadeia. Ó, dímero 115, cadeia J, componente secretor. A cadeia J é essa bola aqui no meio. O IgM também tem cadeia J, que é essa bola aqui no meio. Já o IgG, IgD e IgE não tem a cadeia J, mas tem outras substâncias. Você precisa saber que tem o monômero 75, tem monômero e porção de cauda, tem monômero domínio extra C, tá? Domínio extra C é esse aqui, ó. Não sei, eu não estou conseguindo. Ah, tá, consegui aqui, ó. O IgE tem toda a cauda dela cheia dessas alças. Quanto mais alças, mais eficiente é o trabalho de captura do patógeno. O IgD, ele não é muito eficiente no combate, ele só serve para fortalecer o funcionamento dos linfócitos B, tá? Ele estimula, ele ajuda o linfócito B a trabalhar melhor. Já o IgM, ele é o ninja das imunoglobulinas. Ele é forte como um touro, vamos dizer assim, como um amigo meu fala, forte como um touro, que ele consegue destruir tudo, ó. Ele consegue capturar tudo. O que o IgG não consegue capturar, resta para ele, ele vai lá e pega para ele. Tá certo, meninos? Ah, aqui a última pergunta fala o seguinte, letra B. A última pergunta não, vou parar na letra B porque não vai dar para continuar. Faça um esquema do resultante de uma molécula de IgG tratada com papaina e uma tratada com pepsina. Essa questão eu vou deixar para responder numa próxima aula. Por quê? Porque a tratada com pepsina, vocês lembram o que é papaina e o que é pepsina? Papaina e... Sim, são enzimas que fazem o quê? Degradam o quê? São enzimas que principalmente degradam proteínas. Se o patógeno ele é rico em proteína, ele vai ser
melhor capturado por um determinado IgG, no caso, imunoglobulina, que é o IgG. Isso. Então, qual é a enzima que mais vai se ligar ao IgG? Papaina ou pepsina? Isso aqui tem na apostila do CDR. Só não sei a página. A principal função é que aquele garfinho aqui, ó, esse garfinho da IG se separar com a na apostila do CDR. Essa prova é importante vocês saberem. Aqui, ó. A de cima foi tratada com pepsina, papaina. A figura de baixo foi tratada com pepsina. Ó, a figura do esquerdo é normal, a direita é partido. Tá? O que acontece? Elas perdem a função. No caso da tratada com pepsina, não perde a função, como eu falei para vocês. Já tratada com papaina, sim. Por quê? Esse garfinho aqui no meio é o lugar que fixa o patógeno. Se você perder esse patógeno, perder ligação com a porção de cima, ele perde a função. Agora, por que uma pessoa fica fazendo isso? Eu não sei. Fica jogando enzima digestiva, enzima... falta o que fazer. Mas, enfim, se vocês... Vou colocar essa imagem lá no grupo, que isso é uma coisa do canal CEDERJ, e pode ser que eles exijam, eles solicitem em alguma prova, tá bom? Meninos, muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Se houver alguma dúvida, vocês podem botar a dúvida lá no grupo, tá? Boa noite.